episódio da 4ª temporada de Stranger Things Check. Quer dizer, da primeira parte da 4ª temporada, a Netflix só dificulta a nossa vida. E quero saber, em uma palavra, antes de começar a falar do episódio final, o que essa primeira parte representa para você. Em uma palavra, eu começo para facilitar. Cansaço. E para vocês? Nossa, para mim é gratidão. Gratidão, panamense, gratiluz. É hippie, né? É hippie ele. Eu com meu tie-dye. Tá bom, vai lá, Mike, Carol. Uma palavra. Você já sabe? Amor, vai. Tá, em uma palavra. Escolhas. Em uma Vamos palavra. desenvolver isso aí. Devastada. Esperava mais. É uma palavra, mulher. Me deixa. Tá bom. Não, título e subtítulo. Tá bom. A devastada a gente computou. A gente computou aqui o devastado. Exato. É Mas isso. o Mike tá feliz. No final das contas, ele tá muito feliz e orgulhoso. Eu tô. Esse sorriso aqui, eu não vou nem tentar não ser insuportável. Não, vou dizer. Deixa eu explicar para as pessoas o porquê que eu vou ser insuportável. Porque Quem sabe, amor? Quem assistiu o vídeo anterior já sabe. Eu acertei! Rolou uma defesa. Mas, cara, que bosta. O que eu respondi no WhatsApp e reitero aqui nesse vídeo. Que fucking bosta acertar esse negócio. Porque, cara, que decisão chechelenta dos Duffer de incluir um argumento extremamente novo na reta final da contação de história de Stranger Things para justificar coisas que estão acontecendo há séculos e que não tem nada a ver com nada do que a gente estava assistindo. Então, eu não concordo muito que foi um argumento novo, não. Gostei. Então, eu tô na dúvida se essa escolha não estava salpicada por toda a história. Então, estava. Eu tô comprando nessa. Então, estava, mas eu não gostei do argumento, sabe? Tipo, o elemento estava salpicado por toda a história, desde o início da temporada 1, por conta de laboratório, Brenner, crianças com poderzinhos e etc, etc. Mas eu esperava mais. E eu sei que expectativa é inimiga da satisfação. E sim, por isso que eu disse que eu esperava mais, já antecipando comentários aí, tipo, seu erro foi criar expectativas? Sim, eu criei expectativas desde que eu nasci, da vida. Mas eu realmente não curti, assim, e eu tendo a não curtir essas histórias que são mirabolantes, muito por conta das decisões. Eles acabaram indo pro elemento que a Marvel usa bastante, né? Que é o Evil Doppelganger. O vilão, na verdade, é uma Eleven do mal. Mas eu concordo com o Pando. Tanto é que a gente, mesmo se eu não tivesse acertado a questão do 1 ser o assassino das crianças e que ele era o Vecna, a gente já estava, desde o primeiro vídeo, a gente já estava meio que sacando que era alguém do nosso mundo que, na verdade, era o Vecna, né? A gente já estava sabendo muito dessa questão do Vecna ser o grande chefão do mundo invertido, que, na verdade, eu fiquei confuso numa hora que o Dustin falou, então ele deve ser o general do Mind Flayer. Hã? Como assim? O Mind Flayer é o chefão? No D&D, o Devorador de Mentes, ele é muito mais poderoso do que o Vecna. Sim. Muito mais. Tipo, ele é nível semideus. Assim. Ele foi pelo livro dos monstros. E ele tá se pautando na regra do D&D. E aí a gente já estava acertando isso, porque é o que a gente estava falando. Na terceira temporada, o Mind Flayer fala com a Eleven, nós estamos construindo isso para você. O Panda lembrou no vídeo passado, a Eleven, ela abre o portal quando ela encontra a criatura, que agora sim, era o Vecna. Ela encontra o Vecna, na verdade ela não encontra o Vecna, ela encontra o 1. Né, o filho do Victor Creel, que essa aí ninguém acertou, essa ninguém previa mesmo, não. Muito bom. Essa foi chutada inclusive, quando você desenvolveu a teoria no vídeo passado, eu até falei, mas peraí, se o Vecna matou a galera na década de 50, como é que ele, como é que ele tava ali, né? Não tava aí a resposta estava ali na história o tempo todo, na né? verdade, o próprio Victor Creel disse, né? Quando eles se mudaram, o filho era sensitivo e o filho entrou em coma, o filho não morreu. É verdade, o filho entrou em coma, mas depois ele fala que falece depois de umas semanas. Assim como falaram que a filha a Jane morreu.
Verdade, meio ele foi que pro o- laboratório. Isso aí é a historinha do resposta- laboratório. É a resposta do Brenner para a sociedade. Mas aí Pra- me abriu uma pergunta. Hum. Se o é o Vecna, quem são os outros monstros? O Vecna também. É uma coisa que a Cris É tinha uma falado. parte dele? É uma coisa que a Cris tinha falado comigo e eu falei que eu não concordava, mas na verdade é isso mesmo. O mundo invertido todo é o Vecna, que é o 1, e todos esses monstros e etc. são partes dele se manifestando. Então, o Demogorgon, os Demodogs, o Mind Flayer, na verdade, é ele. Assim, se eu for parar pra pensar, o Mind Flayer é uma grande viúva negra. Né? A figura dele é uma grande viúva negra. E aí, quando ele passa para o nosso mundo, ele é só uma viúva negra de carne. Né? Mas ainda assim é o Vecna. Que é aquela figura dele, né? Ele no meio e as pernas de aranha atrás. Né? Então a gente pode dizer que o mundo invertido foi criado naquele momento que ela mandou o 1 pra lá. Sim. Não Eu existe acho antes que disso. eu fui muito pro rolê da esquizofrenia, tá? É muito uma parte do seu cérebro que cria uma realidade que traz elementos da sua própria vida e da sua realidade para criar um ambiente mais confortável para você, que te receba melhor do que a vida real. E para quem já leu muito sobre isso e viu muitas histórias sobre isso, a história desse menino tem muita empatia para uma trajetória de esquizofrenia. Assim, ele não era feliz, ele não se identificava, ele encontra a Viúva Negra, ali na Viúva Negra ele entende que existe um lugar um pouco mais confortável para ele, e a partir dali ele começa a criar a realidade em que ele se sente bem. E eliminar todos os elementos que atrapalham ele de se sentir bem. É só sobre ele. É uma história egocêntrica. E aconteceu, eu acho assim, o mundo invertido, ele vai tomando forma de acordo com a pessoa que é jogada lá. O número 1 foi jogado lá, e aí surgiu a casa. Tanto que quando a Max entra na mente dele, tem fragmentos da casa ali. Quando o Will foi, o Hawkins se formou dentro do vai levando, né, os elementos. Tanto que as cartelinhas da Nancy estão no momento que o Will foi. Que era de 83. Então, eu acho muito que é uma questão diabo e inferno, né? Quando Deus, de acordo com o que é dito na Bíblia, quando Deus expulsa Lúcifer do céu, ele manda para o inferno. Mas o inferno é criado para o diabo. Então é aquilo. O diabo criou o inferno e foi mandado para lá, mas o que existia antes dele chegar lá? Porque foi criado para ele. Então é muito essa questão, né? Eu acho que a gente vai vendo ele passar num limbo ali no meio, quando a Eleven chuta ele vai passando num limbo e depois ele cai no mundo invertido. Aquele limbo vai criando o semblante do Vecna, né? Inclusive uma cena muito mal feita, convenhamos. Nossa, ficou horrível. Né? De todos os efeitos especiais que essa série teve, aquela foi, parece que usado com centavos do troco do que sobrou, né? Eu ficaria muito mais feliz se o Devorador de Mente estivesse lá e fosse possuindo ele, tipo, se correndo, fosse uma coisa... não fosse queimando com os raios do mundo invertido, tipo, ficou tão Palpatine no Star Wars. Cara, aquela cena final de todo mundo já tinha entendido que um é o Vecna, né? E depois sai aquele negócio. Cenas. Nossa, expositivo. Não, esse último episódio, ele tem um problema da exposição. Porque tem a Nancy indo ver a infância do Vecna, enquanto a Eleven também tá descobrindo aquilo ali. Pra que o Vecna tá mostrando aquela coisa pra Nancy? Por que o tá dando aquele discurso pra uma criança de 10 anos? Sim, eu achei chato também isso daí. Então, mas foi o Vecna que mostrou pra Nancy ou ela que teve mais sagacidade de estar dentro da mente dele e correr por esses caminhos? Ela tava tentando sair. Foi ele. Não, ele mostrou ele puxou ela. Isso, ele virou pra ela e você estava me procurando. Opa! Eita, bom, meu filho. Eita, Vecna. Você estava me procurando. Eu tava procurando ninguém, não. Não, tá bom? Eu não tava, não. Tô dizendo o que aconteceu na série, beleza? E o Boris nem tá aqui. Não, e o melhor é que a nossa geladeira, ela tá com um defeito, ela fica acendendo a luz, mesmo com a porta fechada. Nossa senhora, a gente assistindo, daqui a pouco a luz diminuiu. Exato.
Mas enfim, Tá bom? a Nancy, ela chega lá e ele fala, você estava me procurando. E ele começa o teatro. Sim, que eu achei tosco. Mas ele mais novo com a Eleven, ele também tem essa parada teatral, né? Todas as crianças mortas, ele ao redor, assim, meio que contando a história para Eleven. Mas não fez sentido. Então, mas eu pra ele gostei fazia. Hã? Talvez pra ele fazia, ele queria o momento dele brilhar ali. O que eu mais gostei dessa parte do Vecna, né, do número 1, na verdade, fazendo toda a alegoria, pompa e não sei o quê, é que parece muito o filme Laranja Mecânica. Sim. E aí a gente precisa exaltar o ator que fez o número 1, porque ele não entrega em momento nenhum que ele é um vilão secreto pela atuação dele. Ele realmente enganou que ele era alguém ajudando a Eleven, ele realmente enganou que ele era só um funcionário lá do lugar. O único relance que a gente tem da vilania é a hora que a Eleven tira um negócio, que ele olha, ele já olha com um olhar mais diferente. Tanto é que nessa hora que ele olhou, eu olhei pra Carol e falei, é o número 1. Ele é o número 1. É, quando também. Aí a fisionomia dele daquele momento em diante é completamente diferente. Eu não sei se eles usaram prostéticos no rosto dele depois, mas o rosto dele ficou completamente diferente, ficou cheio de quina, aqui ficou muito, muito largo, o olho ficou mais fundo. Se eles não usaram maquiagem prostética nele, esse cara é o demônio. Mas vou te dizer que me lembra muito, literalmente, me lembra muito o Christian Bale. Quando o Christian Bale faz mocinho e vilão numa mesma história, A cara dele ele muda muito. o rosto muito, assim, para poder interpretar. Ele me trouxe muito a lembrança dele. E eu gostei muito desse personagem porque ele faz a gente questionar muita coisa dentro da narrativa de Stranger Things. A gente não viaja sobre ele, a gente questiona se ele tá realmente ali. Em alguns momentos eu fiquei, cara, eu acho que ele nem existe. Eu só concluí que ele existia quando ele foi torturado pelo Brenner. Ali eu falei, tá, ele existe, beleza, não há dúvida sobre isso. Porque até então, eu achei ele não interagia com ninguém além da Eleven, né? Podia ser uma eu achei que ele era né? mais uma alucinação dela, assim. Eu fiquei, cara, ele deve ser alguém do passado que ela tá trazendo como, sei lá, um guia espiritual aleatório do laboratório, sabe? E é muito legal, assim, como esse personagem vai desconstruindo conclusões ao longo da história. Isso eu achei fenomenal. Mas o argumento dele ser o número 1, ao mesmo tempo Vecna, para mim, foi muito assim, cara, tá chegando no final da festa e a gente precisa fazer uma super revelação, e aí eles pegaram todas as pontas soltas e botaram no colo da mesma pessoa. Isso me cansa um pouco em qualquer produção. E aí me cansou, obviamente, em Stranger Things também. Eu gostei, porque aquilo, me deu a sensação de, ok, as bagagens que vocês estavam me dando ao longo do caminho, eu consegui chegar aqui agora. E daqui em diante, a gente não precisa mais do mistério do o que é, de onde veio, porque a gente está caminhando pro final. Então, o final é resolução. Se deixasse para trazer respostas no final, fica muito complicado. Então, isso me deixa muito mais tranquilo sobre a última temporada, porque a gente não chegou nem no final dessa temporada ainda. Né? A gente ainda tem que resolver a penúltima temporada para depois vir a última. Então, eu tô muito tranquilo sobre a série como um todo, porque o esqueleto tá ótimo, sabe? Sim. Então, eu fico muito pensando sobre o que eles vão entregar no final dessa, com esses 2 episódios finais, que é um mega filme, e o que eles vão entregar na quinta. E trazendo um pouquinho da minha expectativa, só para eu não perder o gancho das soluções, eu acho que eles vão acabar com o mundo invertido já no final dessa temporada. Eles vão destruir o Vecna, acabar com o mundo invertido, e a quinta temporada, para mim, vai ser sobre as crianças, todos os personagens e o desenrolar da história deles. Vai ser um grande Anos Incríveis, sabe? A quinta temporada, em homenagem principalmente aos fãs de Stranger Things e aos próprios Duffers, porque eles são muito apaixonados pelo cinema e pela televisão dos anos 80 e 90. Eles trabalham isso desde o início. A primeira temporada foi uma grande homenagem, e a gente viu ali vários elementos de vários conteúdos daquela época que fizeram sucesso. E o que todo mundo pede desde o início era um salto temporal dessas crianças para que a gente visse outros momentos da vida deles. E eu imagino, até pelo crescimento dessa galera, porque eles já estão gigantescos adultos, que talvez tenha esse salto temporal aí na quinta temporada. E a gente veja... Eu acredito
Eu acredito que sim. Eu tenho duas coisas que eu concordo sobre o que você falou. Eu acredito que nós vamos ter um salto temporal na última temporada, né? A gente vê eles mais adultos, etc. E eu acredito que o mundo invertido vai acabar nessa temporada. Mas eu não acredito que é porque eles vão derrotar o Vecna e tudo mais. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Acho que o Vecna vai ganhar nessa temporada, eles vão perder, e o mundo invertido vai acabar porque o Vecna vai conseguir o que ele tá querendo há tanto tempo. Voltar. Entendi. Né? Ele vai conseguir voltar, e quando ele voltar, não precisa mais de mundo invertido, sabe? Ele voltou. Sim. Ele voltou, ele tá no nosso mundo de novo, ele voltou pro mundo original dele, porque uma coisa que esse último episódio ele fez é uma coisa muito característica de filme de terror sobrenatural. Que nos filmes de terror sobrenatural, você sempre tem o núcleo principal, que é o núcleo que sabe a verdade, e os personagens alheios que acham que esse núcleo principal é doido. Né? Eles sempre questionam a realidade deles, etc. E quando vai chegando no final, os personagens que não acreditam, que era a figura do Hopper na primeira temporada, né? Ele não acreditava no que estava acontecendo e foi chegando no final, ele, ok, eu acredito, vamos resolver. No macro disso tudo, os personagens alheios são a polícia e a família. E a polícia e a família tá começando a chegar muito próximo da verdade. Não tem mais como esconder. A partir de agora, a polícia e a família vão confrontar Dustin, Mike, Lucas, etc. Vão confrontar. Ou prende essas crianças e prende o Ed, ou explica a verdade. E eu acho que a maneira de explicar a verdade vai ser: o Vecna chegou, não tem mais como você argumentar aqui. Essas crianças estão doidas. Você está vendo o monstro satanás enorme, gigante, que está matando todo mundo. Sim. Né? Também acho que seria legal isso se acontecesse. Eu pensei sobre a resolução, porque sempre teve muito envolvido com a Guerra Fria, né? Esse assunto. Lembra aquela cena óbvio que vocês lembram, de X-Men, que o Xavier, o Magneto para os mísseis dos Estados Unidos e da Rússia, assim, no meio do caminho? Eu acho que pode acontecer alguma coisa dos dois países enviarem mísseis para dentro do mundo invertido. E que para o mundo parece que poderia acontecer algo dos dois se atacarem com mísseis nucleares, mas na verdade eles se juntaram para combater o mundo invertido. Se os dois reescreve a Guerra Fria. Exato, seria o Homem do Castelo Alto lá, só que sobre a Guerra Fria e não sobre a Segunda Guerra Mundial. Seria bem legal. Ainda não acho que um míssil ia matar todo mundo lá no mundo invertido, mas... Não, mas né, eles podem se unir de alguma forma para guerrear contra o mundo invertido. Isso seria um plot twist diferentão, assim, realmente. Até porque eu ainda não sei o que tem a ver a Rússia lá no Alasca com isso tudo, né? Sim. Tá lá só prendendo Hopper, tem um Demogorgon. Então, mas aí que tá. Esse daí é um bom questionamento que você fez, porque quando os Duffer trouxeram o argumento da Guerra Fria e eles embasaram ali toda a primeira temporada nesse período da história, as pessoas ficaram esperando uma explicação, tanto que todas as teorias da primeira temporada foram para o caminho da Guerra Fria, tentando entender e justificar e posicionar na história tudo o que estava acontecendo ali. Depois, segunda e terceira temporada, eles ignoraram esse argumento. E eles foram para o mundo fantasioso e focaram só no mundo fantasioso. Eles só estão trazendo esse argumento de volta desde o final da terceira temporada, que aí eles trouxeram os russos fortes de novo, e agora na quarta, que aí mantiveram os russos extremamente aleatórios ali, tipo, brigando, reclamando, e só isso, durante vendo um monstro como se fosse, tipo, um urso. É isso, como se fosse um brinquedo para eles, aquilo ali, né? Tipo, diversão. E é bizarro porque, assim, o que a Rússia fez foi uma máquina do tempo. Não para viajar para o passado e para o futuro, mas para diminuir a distância de Estados Unidos e Rússia num piscar de olhos. Sim. Esse portal que eles criaram, que o Hopper passou e que todos os soldados russos passaram para dentro do shopping, é uma máquina do tempo. E cadê essa tecnologia lá? Né? Cadê essa inteligência de guerra lá? Porque parece que eles estão mega desconfiados dos Estados Unidos e só. E nas temporadas anteriores, eles eram mais desenvolvidos. Os Estados Unidos que estavam perdidos no rolê, que não sabiam, tipo, como assim a União Soviética está aqui nos Estados Unidos e a gente não sabia? Sim. Cadê isso? Isso aí ficou meio perdido. Sim. Agora, mais perdido do que isso, foi uma das coisas que eu mais detestei nessa temporada. Por isso que eu falei que a minha definição dessa temporada é escolhas. Né? Porque nós tivemos escolhas muito boas nessa temporada, mas nós tivemos escolhas muito ruins nessa temporada. Uma é uma coisa que você está reclamando, já tem 2 vídeos, que é
plot demais, solto e vai pra lá e vai pra cá. Cara, Mike, por isso que eu ia Jonathan, falar Will e derivados não apareceram no último episódio e não fizeram a menor falta. O plot deles saiu de lugar nenhum e foi pra lugar nenhum. Não, Sim. eles não fizeram. Cara, personagens como Mike e Will não fazerem a menor falta numa temporada inteira de Stranger Things é erro, sabe? Eles foram Gente, personagens não serviram nem de pra casal. conexão, né? Hã? O Mike e o Will não serviram nem pra casal. Não, pra nada. Frustrante. Pra nada. Não, assim. eles foram personagens de conexão e muito provavelmente no próximo episódio, que vai vir aí na segunda parte, vai ser só pra chegar na Eleven e resgatar a Eleven pra levar pro rolê. Sim. É isso. Eu Eu eles espero que ele ficaram entregue a conectados cultura o pro tempo todo. Mike. Eu estou esperando esse momento. Estamos no aguardo da declaração. Eu quero É que o o Will, mínimo. É o pelo mínimo. menos, fale. Nem que seja pro Mike dizer, não, cara, mas a gente é só amigo, eu entendo, te apoio, vamos lá, vamos Tamo encontrar um amor junto, pra a vida você. inteira. Mas eu gosto da Eleven. E, no fim das contas, eu torço, inclusive, para que a Eleven dê um pé na bunda do Mike e não fique com ele. Que ela olhe para ele e fale assim, Anjo, agora eu sei quem eu sou, tá tudo bem comigo, eu vou seguir o baile e não quero mais ficar com você. Porque chatão esse moleque. Nossa, não quero chatão. Muito chatão. chato. Bananão. Agora, sobre esse negócio dos vários plots e não serviram para nada, Mike e Will, cadê eles na história? Minha percepção do que os Duffer estão fazendo. A primeira temporada tem 4 meninos que são melhores amigos e jogadores de RPG e que resolvem tudo porque eles conhecem a história e associam todos os pontos. E a Eleven roubou a cena na primeira temporada. Uhum. Ela roubou totalmente para ela a história, que era deles. Ela era a vilãzinha da história, né? E aí puxou o argumento todo para ela e eles viraram coadjuvantes da Eleven. Ela foi ganhando cada vez mais espaço. Quando na segunda temporada colocaram mais uma menina, que foi a Max, para fazer, né, uma dupla com ela, porque tipo, eram 4 meninos e a Eleven. Aí falaram, tá, vamos enfiar aqui uma outra menina para elas terem aquele momentinho, que inclusive são os momentos que a Max relembra com mais carinho nessa temporada. As duas no shopping, tomando sorvete, brincando, dançando, que é ser uma menina adolescente na década de 1980. Beleza. Colocou aquilo ali, roubou muito a cena. Na segunda temporada, só se falava sobre as duas e a amizade das duas e como era incrível e tudo mais. Na segunda, elas não se gostam. Na segunda, onde elas se conhecem, elas nem se gostam. Tá, e aí ela entrou na terceira e fez isso. E na terceira também teve a Robin, que roubou muito a cena. E teve a Erika, que roubou muito a cena. Teve o plot da Nancy, investigadora, que roubou muito a cena também. Que foi muito mais legal do que Hopper xerife. A Nancy roubou o plot do Hopper na terceira temporada. Porque era ele que investigava as paradas. E ela roubou isso e conquistou o público. O que os Duffer perceberam? Que as personagens femininas, elas criaram um carisma e um fandom novo para Stranger Things que não existia na primeira e na segunda temporada. Porque não fazia parte da contação de história elas roubarem a cena. Não. Sim. Se você vê a história pela história, é mais a internet como enaltecer os personagens do que elas em si. E aí, para mim, essa quarta temporada foi embasada no hype da internet. Ela entregou fanservices aleatórios e completamente diferentes para a galera que enalteceu esses personagens. Tanto que a Erika, ela roubou o lugar do Will e do Mike nessa quarta temporada. Ela foi o Will e o Mike junto com o Dustin e o Lucas. E, cara, é bizarro isso acontecer, porque a gente está acompanhando os 4 desde o início. E tudo bem que a Erika funcionou para todo mundo e que ela é incrível e não se escreve América sem Erika, pipipipopopó, mas achei exagerado botar. Eu só pergunto uma coisa aqui. Você da internet, quem de vocês que exaltou a Suzy pra gente ter o plot da Suzy nessa temporada? Por favor, quem foi? Me manda o endereço para eu ir bater na casa de vocês, para bater em vocês. Então, a Suzy, ela ganhou muito público por conta de História Sem Fim. Foi uma das cenas mais replicadas depois da terceira temporada, né? E aí, deu no que deu. Todo esse plot que roubou a cena da história em si. Achei cansativo por isso, sabe? Parece que os irmãos Duffer se sentiram obrigados a ter que usar todos os personagens. Sabe quando o criador de conteúdo desiste de seguir a narrativa dele para fazer o que o público quer que ele faça? É isso que aconteceu com Stranger Things, entendeu? E é cansativo. Sim, bastante. Por isso,
que você fala? Não levou em nada, né? Adoro Não. a Suzy, mas ela cara. só toma aqui o endereço, vai embora. 5.000 quilômetros de distância pra isso. Pois é, cara. E aí eu fiquei muito naquela de, porra, bicho, vocês disseram que precisava ser episódio de 1 hora e etc. Não, em algumas horas não precisava, porque se você tira o plot assim, depois que a Eleven saiu e foi presa, se não mostrasse, assim, não, depois que a Eleven foi presa, etc, não. Mas depois que invadiram a casa dos meninos e atiraram nos guardas, se daquele momento em diante não mostrasse mais nada de Will, Mike e Jonathan, não ia fazer diferença alguma na série. Sim. Se tivesse pegado o plot do Alaska e reduzido metade, não ia fazer diferença alguma na temporada. Se pegasse os plots de Joyce e Murray, reduzisse a metade, não ia fazer diferença alguma. Sim. Sabe como é que na década de 80 eles resolviam toda essa trama da Suzy? Eles têm um número de telefone. Na década de 80, qualquer coisa que você tem o nome de alguém ou um número de telefone e você quer um endereço, você vai na lista telefônica. Tá lá. A única Cara, coisa era que isso, não tipo, era um telefone, nossa, a era gente um tem um número- computador, né? Era um terminal de telefone, é o único detalhe. Eles, lá nos Estados Unidos, viveram esse rolê da internet em 1986, que só chegou 10 anos depois aqui no Brasil, né? Porque a série da Bruna Vieira na Netflix, por exemplo, que se passa em 93, sei lá, 96, ela tá ali vivendo esse negócio de internet, tudo, e pesquisinha. Tem uma também, que eu esqueci o nome agora, que é uma série italiana, que se passa também na década de 90, e que tem esse plotzinho de internet, e os Estados Unidos estavam lá, bombando, procurando IP, com a adolescente Sim. super conhecedora, em 86. Me senti Não, atrasada. e cara, a personagem da Suzy não me convence, sabe? Esse negócio de. Sabe? É tipo o Cisco em The Flash ou a Felicity em Arrow, que é um personagem que, porque ele entende um pouco de tecnologia, mais do que os outros, ele entende tudo. Não tem nada envolvendo tecnologia que ele não consiga fazer. É gênio, é gênio. Tu vai pra Dotada, caixinha do ela. gênio e foi. Assim, eu adoro a personagem da Suzy. Eu também. Adoro. Mas eu achei ela mal aproveitada. Mas nesse episódio não tinha necessidade eu mesmo. adoro, assim. eu adoro ela. Eu acho muito fora da caixa do que é a Stranger Things, a personagem da Suzy, sabe? Ela serviria muito para um spin-off ou coisa parecida, mas no que é a caixinha Stranger Things, ela foge. Ela foge do que. Sim, mas aí é aquela parada que eu falo sempre, cara. Fazer personagem feminina numa história que começou não tendo personagem feminina forte é um erro. Assim, é você apertar o botãozinho do erro e não saber desenvolver. Ainda mais quando os criadores são homens. Originalmente, eles não pensaram a história assim. E aí eles entram no desespero de agradar a internet, desespero de agradar grupo feminista, e se ferram. Eles atropelam o negócio e não entregam o negócio direito. Personagem feminina se desenvolve do mesmo jeito que desenvolve personagem masculino, desde o início. Não é uma parada que tu pega como artifício de agradar público. A gente percebe isso, sabe? E foi o que eu falei no vídeo anterior. O que a Eleven precisava era de um propósito. E eu acho que o propósito que jogaram no colo dela agora é fraco. Também acho. Não é um propósito, por exemplo, que construiriam para um personagem protagonista masculino. Também acho. O propósito dela agora é derrotar meu gêmeo maligno. Chato, né? Mas agora faz muito mais sentido o porquê que tem o mundo invertido tem todo esse tesão pela Eleven desde a primeira temporada, né? Porque é o número 1 querendo vingança, né? Sim. Ela não É aquela parada, é uma Carol, série a ódio. melhor amiga do mal. Oi? Ela não era o mal, mas ela era a melhor amiga do mal. Ela era a melhor amiga do mal. Sim. Ela era o anzol, né? A Nêmesis. Que ele precisava para poder acessar o que ele Porque queria. ele odeia, mas ele é apaixonado por ela também. Sim. Ele achou Pela que ela ia existência. embarcar. Ele achou que ela ia embarcar na dele. É aquela coisa do Vader e Luke. Sim, é bem isso. Eu estou te dando todos os argumentos e espaços aqui, porque eu tenho certeza que você vem comigo. Não! E aí, basicamente, isso. Então, essa história a gente já conhece, a gente sabe. E é um pouco daquilo que a gente estava falando no vídeo passado. Dá um pouco de preguiça, né? Porque uma trama muito batida para uma série tão... que se permite ser tão inovadora quanto Stranger Things. Sim.
Mas eu acho que é por isso que atualmente alguns conteúdos que fogem da caixinha da narrativa óbvia estão fazendo muito sucesso com os fãs. Assim, tem a série Ruptura, por exemplo, da Apple TV Plus, ela foge completamente do roteiro óbvio de Hollywood, da narrativa de um herói e de um vilão, e ela coloca uma discussão de sistema, assim. Você realmente é uma pessoa viva e você se adapta à realidade que você vive e as suas decisões caminham dependendo do ambiente que você está posicionado. Isso é óbvio do ser humano. Lá na década de 80 e na década de 90, as histórias eram bem versus mal. Era muito quadrado. E eu acho que Stranger Things está errando por isso. Porque eles têm a oportunidade de contar uma história nostálgica com um ponto de vista atual. Isso. E eles não estão querendo fazer isso, sabe? Cansa. Eles ficam resgatando esse sentimento de filme antigo o tempo todo, né? Então. Mas parece que a gente tá falando bastante mal aqui da série, que a gente interessou, mas na verdade eu adorei essa temporada. Eu acho que é uma das minhas temporadas favoritas. Porque ao mesmo tempo que eu falei, são escolhas. Ela teve essas escolhas ruins, onde me incomodou bastante. Mas aonde ela teve escolhas boas, eu adorei, sabe? Os personagens novos foram muito acertados, foram ótimas adições. Os personagens que entraram na temporada passada, que estão sendo desenvolvidos nessa, muito bem desenvolvidos. Cara, Robin me rouba o coração toda vez que ela abre a boca, sabe? Então, todo o plot por mais que a gente fale que o envolvimento da Eleven é preguiçoso, mas todo o plot do Vecna é incrível, é sensacional. A gente comentou aqui até agora a galera que a gente não curtiu, mas todo o resto a gente curtiu. Essa parte toda desse episódio de dentro do mundo invertido foi incrível. O Steve, ele pegando aquele morcego e pegando ele. Jesus, Steve! Não conhecia esse lado seu e tô gostando. Faça mais. Foi igual a cena dele com a Lucille, né? Acho que foi na terceira temporada, né, que ele fez isso. Ele é muito bom nessas cenas de ação. E o ator é muito bom para isso também. Sim, eu gostei bastante. Então, tudo isso, todo esse plot mundo invertido, o Vecna pra mim ele é muito bom vilão. Seja ele como Vecna, ou seja ele como número 1, eu adorei. Então, a série, essa temporada, ela pegou muito no terror gráfico, na aflição, e você não sentia que ninguém estava seguro na temporada, e isso é muito bom, você não ter a certeza de, fulano não vai morrer, alguém vai salvar ele agora. Não, todo mundo corria perigo ali naquela temporada, e isso foi muito bom para uma série que se propõe a ser um terror light, né? Sim. Então, a temporada ela foi muito boa, mas ela teve decisões erradas muito críticas. Puxando aqui, então, o mesmo comentário, eu acho que para finalizar seria legal todo mundo fazer esse breve resumo pessoal que o Mike fez também. A minha temporada favorita continua sendo a primeira, porque eu acho que ela acertou em 100% dos caminhos que ela quis seguir, das decisões que ela quis tomar. A segunda e a terceira, para mim, foram experimentações de fanservice que agora, na quarta temporada, virou roteiro base. E aí eu não curti por isso, assim, porque eu acho que eles se distanciaram muito da proposta inicial para agradar os fãs, e isso me cansa como fã da história original. E tem tanta série hoje em dia, tem tanto conteúdo bom para a gente assistir em vários streamings diferentes, que eu não me sinto mal de continuar fã de Stranger Things, desgostando das decisões criativas de Stranger Things. Então, claro que eu estarei aqui para assistir os 2 episódios finais dessa temporada. Claro que eu vou assistir a 5ª temporada com a mesma felicidade e ansiedade que eu assisti todas as temporadas de Stranger Things, mas desgostosas dessas decisões aí criativas que eu acho que pecaram muito em tentar agradar a galera da internet, que deu o hype que Stranger Things precisa para bombar, e hoje em dia tudo é número, os streamings precisam vencer uns aos outros, as histórias precisam vencer umas às outras, e a gente sabe que quanto mais eles entregarem conteúdos plastificados desse jeito, que, né, é um pacotinho de fanservice e easter egg que todo mundo tá comentando, beleza. Conteúdo para meme, né? Conteúdo para meme. Então, me agrada me desagradando, mas eu continuo fã de Stranger Things, e para mim, essa temporada fica ali talvez em segundo lugar, porque eu acho que a segunda e a terceira foram uma grande confusão de elementos, e pelo menos na quarta temporada eu vi uma coerência nos elementos. Dá para entender a proposta deles ali. Mas a primeira continua sendo a melhor temporada de todos os tempos. Carol.
Na verdade, pra mim foi bem diferente do que pra vocês, porque eu tinha um total de 0 expectativa, inclusive 0 de estar aqui. Foi muito legal, muito bom. Pra mim, a Stranger Things era só acompanhar, receber conteúdo, curtir a história e me divertir. Então, pra mim foi ok. Eu torci o tempo inteiro pra Eleven tacar o patins na cabeça da menina. Eu falei, meu Deus, vamos salvar a Max. Não, Steve não pode morrer. Então, pra mim foi tudo que eu queria, porque eu não esperava nada. Então, pra mim foi ótimo, entretenimento ok. Torci muito, tô ansiosa pro fim. Acredito que sim, foi arrastado. Até agora foi muito arrastado. E, infelizmente, vão resolver tudo em 2 episódios. Mas gosto muito e fãzaço, entendeu? Era o que eu queria, era o que eu queria. Só isso importa. É isso. Olha só, mulher. Mas é por isso que é bom ter opiniões diferentes de pessoas diferentes, assim, porque aí a gente agrada gregos e troianos, entendeu? Aqui nos comentários terão pessoas odiando muito algumas coisas que a gente falou e amando muito outras que a gente falou também. E é isso que é bom. Vai, Panda Mendos. Cara, sempre o que me atraiu em Stranger Things foi o lance do RPG. De como os personagens conseguiam colocar o RPG na vida real, de alguma forma. Né? Ou o conhecimento do RPG na vida real. Isso sempre me atraiu. E, com exceção da segunda temporada, que pra mim foi uma queda absurda, a primeira e a terceira foram assim, absurdamente colocando RPG na vida real e como eles se tornaram um grupo de aventureiros. Sim. E como eles conseguiam combater o mal. E pra mim isso foi muito, muito gigantesco e muito bonito. A quarta temporada, pra mim, é o suprassumo de como isso está se tornando real. Inclusive, essa parte do mundo invertido, com os personagens mais velhos ali, de fato, dentro de uma aventura, num mundo diferente, e realmente querendo combater o mundo, né? E experimentando, né, fazendo o negócio das luzinhas que a gente não tinha entendido como o Will fazia aquilo, sim, e agora a gente vê funcionando. Nossa, isso foi bom, isso foi muito bom, porque você vai ampliando o seu conhecimento sobre a série de fato. Sim. E eles não chegaram a combater. Então, assim, combater o Vecna, né? Eles olharam de longe a casa do Vecna e falou, ok, o inimigo está ali. Então, isso, para mim, gera um sentimento muito gostoso de gratidão, que foi a minha palavra. Então, para mim, a quarta temporada, para mim, é a melhor de todas, porque a minha expectativa é ver isso. Sim. E eu sou muito feliz. Inclusive, fico pensando em todos os mestres de RPG, todos os jogadores de RPG, vendo o Ed entrando no mundo invertido, já recebendo criaturas ali contra ele. Eu fico imaginando a cabeça dele, sabe? Como jogador de RPG maduro, olhando tudo aquilo e pensando, meu Deus, eu tô dentro de um RPG, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É isso. Ele não teve tempo, né, de processar aquilo ali. Ele só viveu. Vocês sabem que agora, entre o dia 6 e o dia 10, vai ter o Netflix Geeked, né? Que é a semana onde a Netflix vai lançar, vai dar um monte de anúncios sobre as coisas nerd deles. Sim. Um desses anúncios é Hellfire Club. É a campanha de D&D do Stranger Things. Isso é muito legal. Cara, o Ed, quando ele fala assim, você está me convidando para Mordor. É muito incrível. Mas tá pegando fogo e eu vou para Mordor. Aí chega o Steve e fala, o que é Mordor? Sai daqui! É legal porque no público que assiste Stranger Things tem essas duas pessoas. Não, eu sou o público-alvo dessa frase, assim. Muito bom. Não é muito... É sério. Duffers, eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo. Sempre. Se vocês matarem o Ed, eu vou aí. Inclusive, não veio a cena, hein? Não veio a cena que você disse que ia ser. Eu acho que não vai ter essa cena. Eu acho que foi só. Não. Porque eles vão voltar no mundo invertido no final, né? Eles precisam concluir a história agora. Mas se você for assistir o trailer, é um total de 100% foi aproveitado nessa temporada, menos a cena da guitarra. Vocês viram que no final da temporada tem o trailer dos próximos 2 episódios, né? Sim. Então já tem as cenas de lá, inclusive eu tiro muito essa questão que o Vecna vai vir para o nosso mundo por aquilo, porque tem um diálogo assim, você me libertou, etc. E aí tem eles olhando no mundo real, um monte de monstro, aquela poeira, então, o bicho vai pegar. Então eu acho que aquela cena da guitarra, infelizmente, foi só lúdico mesmo, infelizmente para nós. Vamos ver. A gente foi iludido, é isso. Eu esperava aquilo. Eu sou uma iludida com fé, continuo acreditando. A minha teoria... Tem mais 2 episódios. É que eles vão para o mundo invertido
e não tem como gerar música a partir de lá. E aí ele vai abrir os portais de retorno com a guitarra. Olha! Nossa, seria incrível. Vem aí, hein? Porque ele sabe. E aí ele fica preso lá e todo mundo Ah, ele pode. Ah, caramba! Ele pode ser ele que vai salvar a Nancy. Porque a Nancy não tá no nosso mundo pra poder ouvir a música. E aí ele. Nossa, vai ser linda essa cena, hein? Se foi isso. Porque eles estão no trailer dele. É. Então ele vai. Não é isso. Ele vai pegar a guitarra e vai salvar a Nancy. Ele vai perguntar, Steve, qual é a música favorita dela? Ai, meu Deus! Seria maravilhoso. Já quero isso, não aceito nada diferente. Obrigada por já regrava aí se não for isso, porque queremos Nossa, exatamente. Porque eles estão na casa dele, não é? Sim, estão no trailer dele. Então a guitarra tá lá. Sim! Eu acabei de falar, Panda Mendes. Mas eu não entendi. Não, é porque quando você falava, eu ficava pensando. Outra coisa, como É sempre. isso. Parará, parará. Mas, ó, quero agradecer muito vocês por participarem daqui e já deixar o convite para vocês retornarem para o final desta temporada, porque não podemos concluir a maratostinha da 4ª temporada sem vocês, por gentileza. Já fica aí o convite. Então é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu a maratostinha junto com a gente. Você que está assistindo Stranger Things pausadamente, que eu sei que tem gente assistindo um episódio por dia, muito calmamente, para poder estender a experiência e ficar aí mais próximo de julho. Vai com calma, porque realmente é muita informação. Inclusive, terminada agora, eu já estou com vontade de reassistir para odiar menos e ser menos... odiar menos os sustos que eu tomei de decisão de roteiro. Agora eu quero assistir de novo, conhecendo. Eu tô com vontade de... Eu tô com vontade de fazer uma maratochona de Stranger Things. Desde a primeira? Desde a primeira, para ver se tinha algum resquício de história que eles... Eles fizeram isso antes de assistir a 4ª. Sim. Meio aleatório, mas fizeram isso. Fizeram por não foi com esse intuito, mas fizeram. Aconteceu no fim das contas. Então é isso. Beijos a todos que participaram da Maratostinha. E a gente se encontra dia 1º de julho para assistir o final da 4ª temporada de Stranger Things. Beijos e até a próxima. Tchau. Show.